Rádio France Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 12 de outubro. A marcar a atualidade em Cabo Verde, a campanha presidencial está no terreno até à próxima sexta-feira. Ouviremos a partir de hoje os candidatos à presidência do arquipélago. Em Moçambique, a morte anunciada do líder da junta militar da Renamo, Mariano Nhongo, está a ser alvo de várias reações. Uma ONG austríaca acusa Jair Bolsonaro de crimes contra a humanidade. Estes e outros temas a desenvolver já a seguir no jornal sob o comando técnico de Duško Sekolic. O bloco informativo começa agora. RFI, a rádio do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Em Moçambique, a morte anunciada do líder da junta militar da Renamo, Mariano Nhongo, foi recebida com sentimentos dispares. O embaixador da União Europeia no país, por exemplo, lamenta o fim trágico de um guerrilheiro a quem por diversas vezes foi dada a oportunidade para se juntar aos esforços de pacificação da zona centro e no desenvolvimento do país. O relato é do nosso correspondente Orfeu Lisboa. O anúncio da morte de Mariano Nhongo pelas forças governamentais está a suscitar várias reações. António Sanches Benedito Gaspar, embaixador da União Europeia, em general, poderia ter evitado a morte em combate. Foram inúmeras ocasiões nas quais o senhor Presidente da República fez chamamentos e a respeitar os acordos de paz de Maputo, de agosto de 2019. Aqueles chamamentos, infelizmente, não foram atendidos. José Manteigas, porta-voz da Renamo, partido do qual Mariano Nhongo estava de costas voltadas há 2 anos, lamenta o seu fim trágico. Sempre defendemos que não seria desejável a morte, seja de quem for, para resolver, seja qual for o diferente. As organizações da sociedade civil moçambicanas, na voz da Quitéria Guirengane, consideram ser preciso curar as feridas mais profundas do país que residem na reconciliação nacional. Quando dizemos que continuamos a ter desmobilizados de guerra na zona centro, a reclamarem que as promessas não estão a ser cumpridas, nos questionamos se não nascem novos nhongos. Mariano Nhongo tem os seus seguidores e o futuro de paz pode ser incerto. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Prosseguimos com a atualidade em Cabo Verde. O candidato presidencial Carlos Veiga, apoiado pelo MPD e pela UCID às eleições de 17 de outubro, aponta a economia, justiça e saúde como prioridades da sua candidatura. Ouçamo-lo. Os 3 grandes desafios nacionais, portanto, são desígnios e desafios da nação cabo-verdiana. E eu penso que com as experiências que eu adquiri, eu conheço muito bem a nossa administração, conheço muito bem a nossa justiça, conheço muito bem a realidade cabo-verdiana. Sou cabo-verdiano, muito orgulhoso de ser cabo-verdiano. Penso que num momento difícil como esse, um Presidente da República tem que ser aquele que garanta a estabilidade, que de facto é capaz de trabalhar como a Constituição quer, com todos os outros poderes, mas com a sociedade civil, com as pessoas, para que todos juntos nós possamos fazer o país avançar. Acredito que tenho essas condições, tenho essa capacidade, considero-me bem preparado, nunca estive melhor preparado do que estou agora, de facto, para exercer o cargo, e por isso eu não poderia deixar de avançar para esse desafio de concorrer às eleições presidenciais. Ouvimos Carlos Veiga, candidato às eleições presidenciais de Cabo Verde, num registro recolhido por Lígia Anjos. Poderá ouvir a entrevista completa no espaço convidado na segunda parte da nossa emissão. Prosseguimos com a atualidade em Angola. O porta-voz da Polícia Nacional mostrou-se preocupado com os crimes cometidos contra as instituições religiosas e recomendou o recurso a empresas de segurança privada nas igrejas. Maputo 105 FM. Passamos agora para a atualidade internacional. Em França, o Presidente da República, Emmanuel Macron, anunciou hoje um plano de fomento da economia e intitulado França 2030. O chefe do Executivo realçou o facto de ser imprescindível que o país produza mais. Ouçamo-lo.
Il nous faut avoir un pays qui produise davantage. Precisamos de termos um país a produzir mais, ou seja, um país que continue a levar a cabo reformas que lhe permitam produzir mais, com base na dialética, inovar e produzir. Porque a produção de amanhã não é mesmo a de ontem. Estou convencido de que a alavanca da inovação é a chave para se produzir. Porque aqui não podemos ter quaisquer saudosismos. Não é verdade que quando digo que devemos produzir mais e trabalhar mais, faremos o agroalimentar ou a indústria ou os serviços de ontem e ainda menos os de hoje. Eles estão-se a transformar inevitavelmente. Encore moins ceux d'aujourd'hui. Ils sont en train de se transformer à marche forcée. O registro que acabamos de ouvir do presidente Emmanuel Macron foi traduzido por Miguel Martins. Ainda em França, em Paris, esta é a terceira semana em que as vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 prestam declarações no julgamento. Entre elas está Sandrine, de origem portuguesa, que estava no Bataclan e que hoje testemunha o que viveu. Quando começou o processo, é como se tivesse passado do concerto até aqui. Como se no tempo tinha parado e esperar alguma coisa do processo, não sei. Tenho confiança na justiça francesa, mas é mais para mim. E foi por isso que decidiu testemunhar, falar hoje? Sim, é por isso. O testemunhar é só para mim. Quero fechar uma porta que ficou muito tempo aberta na minha cabeça, que me fez muito mal. E testemunhar é poder começar outra coisa e esquecer o que se passou. É que sair dessa sala viva no meio dos mortos, e que desde que saí dessa sala no meio dos mortos, agora tenho a impressão de estar morta no meio dos vivos. Mas o facto justamente de testemunhar e de estar a ouvir todos estes testemunhos no julgamento vai fazer com que... Sim, mudou muita coisa já. Já mudou haja mais esperança. Sim, sim. E ao ouvir as testemunhas, as outras vítimas, deu-me a impressão que não estou sozinha. Era Sandrine, uma das vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, ouvida por Karina Branco. Prosseguimos com a atualidade no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é acusado de crimes contra a humanidade. Foi apresentada uma queixa contra o chefe de Estado brasileiro ao Tribunal Penal Internacional por uma ONG austríaca. Segundo Johannes Wessermann, fundador da Organização de Defesa do Meio Ambiente All Rise, o presidente Jair Bolsonaro e a sua administração contribuem direta ou indiretamente para a desflorestação da Amazónia e estão também envolvidos na morte de ativistas pró ambiente e de membros das populações indígenas. Ouçamo-lo. Eu considero que, no fundo, o governo do presidente Bolsonaro, direta ou indiretamente, contribui para e acelera a destruição da floresta da Amazônia brasileira e, obviamente, a palavra-chave é a desflorestação massiva. Nós sabemos que a desflorestação de grande escala é responsável por aproximadamente 20% das emissões de dióxido de carbono no mundo, que é 1,5% mais elevado do que as emissões do tráfego rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo global combinado. Por conseguinte, nós sabemos qual é a taxa de desflorestação. Nós sabemos que em 2015 registrou-se um aumento de 35% comparado com 2018 e 40% em 2020. Por seu turno, isso leva naturalmente à destruição ambiental descontrolada do ecossistema, com consequências catastróficas. O registro que acabamos de ouvir foi traduzido por Leonardo Silva. Passamos agora para a Noruega. O governo de centro-direita, derrotado nas eleições legislativas de setembro, apresentou hoje a sua demissão de forma formal, abrindo caminho para a liderança de uma futura coligação governamental de centro-esquerda. Passamos agora para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que defendeu hoje que a antecipação é a chave para erradicar a fome no mundo.